Graça e paz. Eu sou Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que apresentamos hoje o Comumcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós temos já uma história de alguns anos, uma amizade, e não poderíamos deixar de trazê-la para ela contar a história dela para nós, né? Muito bem-vinda, Bispa Andréia. Obrigada. Eu que agradeço. Graça e paz, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, né? Sinto muito honrada por esse convite de estar aqui com vocês nessa tarde. Nós ficamos muito felizes de ter aceitado, né? Porque nós temos, assim, uma intenção e uma ideia de trazer pessoas que têm uma história com Deus para contar. E nós até ouvimos muito a respeito de falar assim, nós somos a Bíblia, né, que o mundo tem lido. Sim. Né? Então é isso que a gente tem trazido, a história do povo de Deus. Né? Não mais o povo do Egito, não mais o povo daquela época, mas o povo desta época, né? Para trazer histórias reais de coisas que estão acontecendo nesse momento e que já aconteceram. Então nós começamos com uma pergunta. Quem é a Andréia? A Andréia é uma serva de Deus que adora o Senhor e louva Ele em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas, porque o Senhor sabe daquilo que eu sei, daquilo que o Senhor fez na minha vida, da onde Ele me tirou, e é uma superação de vida, né? E eu tenho assim um testemunho muito forte. Assim, eu acredito que o Senhor me chamou para levantar outras mulheres, né? Porque assim, da minha história, eu sou a Andréia, né? Serva, Bispa Andréia, mas sempre serva do Senhor. E eu me recordo que eu orei pela vida do meu esposo 18 anos. 18 anos, pessoas dizendo para mim desistir, para me parar, né? E assim, aí o Senhor falava comigo que ia resgatá-lo. E eu engravidei. E quando eu estava grávida de 6 meses, não sabia que estava grávida. Eu descobri aos 6 meses. E fazia 2 semanas que a gente tinha separado, quando eu descobri que estava grávida. Hoje faz 23 anos de casado, vai fazer agora dia 23 de dezembro. E 2 semanas de separado eu descobri que estava grávida. Então, assim, e aí eu falei, meu Deus, e agora? E estava tomando remédio para emagrecer. E graças a Deus tenho o João Pedro. João Pedro tem 19 anos. E eu falo assim que é Deus mesmo. Nunca foi com 19 anos. Não teve catapora, rubéola, varicela, nunca ficou internado. Graças a Deus. E eu fiz pela vida do João Pedro o voto de Ana. O mesmo voto que Ana fez. Eu estava aos 8 meses de gravidez. Quando eu passava assim para a rua de casa, tinha uma vizinha que falava assim para mim, mas não morreu? Essa criança não morreu, mas vai morrer. Porque ela fazia de tudo para matar a criança, o porquê eu não sei. E eu me recordo que era umas 2h30 da tarde, um sol, e eu olhei para o alto e falei, Senhor, eu sou como Ana, e o meu filho é Samuel, e eu entrego ele no teu altar. E todo ano eu entrego ele no teu altar. O João Pedro já tem 19 anos e todo ano, no aniversário dele, eu entrego ele no altar, eu vou diante de um altar, eu faço sacrifício pela vida dele. Eu me recordo que este ano eu estava no Paraguai, em Hernandárias, terminou o culto, eu subi no altar, ali no canto do altar na igreja, e eu fiz a minha entrega. Então, assim, e eu criei o João Pedro até os 10 anos sozinha, né? Meu marido foi para outra cidade, a gente não se via. A gente não era casado no papel. E nesse intervalo eu criei o João Pedro e falei para o Senhor, o Senhor é o pai dele, né? E assim, não tive pensão, não tive ajuda de ninguém. E é tão interessante, né? Que nem ajuda de governo o Senhor não permitiu. Nenhuma ajuda do governo o Senhor não permitiu. E Deus, ele faz assim coisas que a gente não entende, né?
E eu me recordo que eu fiquei 1 ano sangrando, um sangramento, 1 ano contínuo. Na minha cama era plástico, aqueles plástico grosso de cola, sabe? No carro, não ia mais, não saía mais na sociedade, ia na igreja, ficava de pé, todos os cultos, não sentava, porque assim, eu usava fralda geriátrica, de tanto que eu sangrava, hemorragia mesmo. E aí, eu hospedei profeta, porque eu amo hospedar profeta na minha casa. A Bíblia diz que quem dá honra a profeta na qualidade de profeta tem seu galardão. De profeta. De profeta. E ali eu hospedei alguns profetas, né? E de repente tinha uma irmã, missionária Maria de Votuporanga, ela olhou para mim e ela disse: Jesus vai te colocar no leito. Eu falei: no leito? No leito, porque ele tem algo profundo com a tua vida. Eu falei: amém. Era dia 3 de agosto, gente. Quando foi dia 13 de agosto, quando foi dia 3 de setembro, eu estava no leito. E Deus preparou, assim, algo extraordinário, que, assim, preparou um amigo nosso, Dona Egala, de Mirassol, e ele conversou com os médicos, foi tudo particular. E nesse propósito do leito, porque Deus tem propósito até no leito. Até no leito. E meu marido, nós fazíamos tempo que não se via, e eu fui para a sala de cirurgia, 10 miomas, retirei o útero e mais 10 miomas, tinha mioma até na vesícula. E quando eu acordei da recuperação, dei de cara com meu esposo. E ainda perguntei para ele: o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo aqui? Aí ele falou: não, eu vim ver, saber, e tudo bem. Aí no outro dia, para levar para casa, e interessante que a minha mãe e ele não se davam. E eu falei: meu Deus, quando no outro dia ele chegou para me levar para casa e eu ia ficar na casa da minha mãe, eu falei: e agora? Eu não quero nem ir para casa, porque eu sei chegar com ele na casa da minha mãe, né? Mas quando Deus tem propósito na vida do homem e da mulher, ele trabalha nos mínimos detalhes. Verdade. E quando eu cheguei lá, eu não queria nem chegar na casa da minha mãe. E quando eu cheguei lá, minha mãe abre a porta. Eu falei: agora. Aí a minha mãe abriu a porta, olhou para ele e falou assim: oi, filho, bom dia. Vamos tomar café? Eu olhei e falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E fiquei assim: o que está acontecendo aqui? E eu fiquei ali na casa da minha mãe. E ele disse assim: eu vou... à noite eu volto. Eu: não precisa voltar não. Porque assim, eu era muito durona, né? Não criou, não viu. Não precisa voltar não. Não, eu volto. E a minha mãe falando para ele voltar, as crianças, meus sobrinhos. E aí ele voltou no primeiro, no segundo, no terceiro. Passada uma semana, ele olhou bem para mim, ele falou assim: eu sempre gostei de você, eu sempre te amei, eu não sei porque nós ficamos separados, mas quer casar comigo? Só que nesse intervalo do processo, ele se converteu. Tá. E sabe o que é o mais interessante? Ele disse assim para mim: eu vou para a igreja, mas se você ir para o forró, num forró comigo, numa apresentação da mãe dele. Eu disse: meu Deus, eu dirijo um ponto de pregação, eu vou para o forró, né? E fui falar com o meu pastor. Na época, meu pastor falou assim: ora a Deus, e o que Deus te direcionar, eu apoio. E eu fiz um jejum. Eu gosto sempre de 3 dias. E fiz esse jejum. E eu falei: eu vou. Aí, eu fui. Fiquei sentada, né, durinha, sentada. E aí, de repente, ele disse assim: vamos dançar? Porque antigamente eu era dançarina. Eu ganhava muito troféu dançando forró. E aí tocou um forró, ele falou: vamos dançar? Eu falei: de jeito nenhum. Aí ele disse assim: se você dançar, eu vou para o culto, eu vou para a igreja. Eu falei: meu Deus, que é isso? E aí vamos e não vamos, e vamos e não vamos. Eu falei: tá bom, vamos. Aí ele ainda disse para mim: nem rebola. Eu falei: mas eu não quero nem dançar, como é que eu vou rebolar? E eu coloquei, eu me recordo que eu coloquei o rosto assim aqui no peito dele, mas não dei 10 passos. Acabou a música, porque foi aquele impasse, vai, não vai, e acabou a música. A música, eu falei: eu sou mulher de palavra, eu honrei com a minha palavra. Ele falou: então eu vou honrar com a minha. E o interessante é que ele foi para o culto comigo. E
Na outra semana que ele ia voltar no culto comigo, no domingo, a gente discutiu, a gente brigou e eu não fui pro culto. E ele foi. E naquele culto ele aceitou Jesus. E uma amiga minha entrou dentro do banheiro e falou: você tinha que estar aqui, você tem que ver. Ele chorando, um baita homem, porque ele é alto, né? Um baita homem desse chorando, se rendeu aos pés de Jesus, e você não está vendo. Falei: eu não vi ele se render aos pés de Jesus, mas eu acredito que eu vou ver ele descer as águas. E eu vi ele descer as águas, né? E foi assim muito lindo. E aí Deus nos chamou e ele falou, e aí ele olhou para mim e falou: eu amo você, vamos casar? Vamos nos consertar? E nos casamos. E nós casamos dia 23 de dezembro. O interessante é que no dia do casamento estava tudo preparado, casamento do sonho. A gente ia casar no cartório, ia vir comer numa churrascaria Granfina que tem aqui, eu esqueci o nome, e estava tudo certinho. Só que ele recebeu um cheque sem fundo, né? E era o dinheiro que a gente ia casar. E eu vi ali, né, todo sorrindo. E o pastor, na época, que foi fazer o nosso casamento, que era pastor dele, e na terça-feira chamou ele e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, essa mulher não é mulher para você casar. Ela não é mulher de Deus, ela vai te tirar do caminho. Olha, ela já tem um filho, que, né? E aí ele falou assim: pastor, eu posso falar? Ele falou: pode. Esse filho é meu. Foi eu que desamparei ela. E aí ele chegou e falou: amor, e aí? Eu falei: não, é o pastor que vai fazer o nosso casamento. E fez o nosso casamento. E chegou no dia do casamento, foi assim, um impasse total. O que era para assinar, não quis assinar. E aí eu olhei e falei: não, eu não esperei 18 anos para isso. Para mim, a testemunha que está lá na hora não querer assinar o nosso casamento. E aí eu falei pro homem: minha mãe pode assinar? Meu pai? E ele disse assim: pode. E aí meus pais assinaram e nós casamos. E aí veio outro impasse. O cheque sem fundo. Não tinha dinheiro pro casamento, pro almoço. E o homem, né? Tudo bem pra mulher. E ele disse: amor, fala pros convidados que não vai ter mais almoço. Eu falei: meu Deus, não é Deus pequeno. E aí eu falei pra ele assim: não, pode deixar que eu converse com os convidados. Eu falei: olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só mudou a rota, mas a gente vai almoçar. Se você me perguntasse se eu tinha R$2 aquele dia, eu não tinha. Se você me perguntasse se eu tinha uma moeda de 50 centavos aquele dia, eu não tinha. Mas eu falei: olha, todo mundo, nós vamos almoçar. Só mudou a rota. Nós não vamos mais para a cidade de São José do Rio Preto, mas nós vamos almoçar num restaurante que tem aqui. E o interessante, como era final de ano, o restaurante você almoçava, né, à vontade, e depois ganhava o refri. Então eu falei: fechou. Só que eu não tinha dinheiro. Mas eu tenho um Deus, nós temos um Deus, dono do ouro e da prata. Amém. E eu cria que até no final daquilo, do término do casamento, Deus ia agir. E ali todo mundo, meu marido: amor, o que você está fazendo? Eu falei: Deus está no controle de tudo. E aí eu falei: 11 horas, nós casamos às 9, e eu disse assim: todo mundo 11h30, lá em frente ao restaurante. Fui para minha casa. Meus pais foram para minha casa, minha tia. Eu entrei dentro do banheiro. E eles: o que você está fazendo no banheiro? Eu estava orando dentro do banheiro, porque eu não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo, porque era um dia feliz para mim. Sim. Eu esperei 18 anos. E eu falei: Senhor, eu sou tua serva. Antes de tudo, eu sou tua filha e tua serva. Eu acredito que a tua palavra diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejarem contra a minha vida. E quem está querendo me envergonhar é o adversário, mas ele não vai conseguir, porque eu sou tua serva e sou tua filha. E eu acredito que o Senhor vai preparar algo para mim. E aí começaram a me ligar para ir para o restaurante. E eu falei: vamos para o restaurante. E eu via todo mundo comendo. Interessante que era, você comia à vontade e ganhava o refri. Só que ninguém pediu refri. Todo mundo pediu suco. E era uma marca de suco que estava sendo lançada. E o suco era caro. E eu olhava aquilo e eu falo para o meu filho: em toda situação adversa, sorri a cena, né? Sorri a cena. E eu olhava para aquela situação tensa e sorrindo para todo mundo, porque tinha pessoas ali no meu casamento que não queriam ver minha felicidade. Entende? É a pessoa que não quis assinar e então estava ali também.
E o interessante é que eu achei que só ia as pessoas que estavam ali no cartório. Só que o pastor levou a família dele toda. E eu falei, meu Deus, isso ia estar no controle de tudo. E ali eu falando, eu comendo e em espírito, Senhor, o que eu vou fazer agora? E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, levanta, vai pegar comida. E eu falei, meu Deus, levanta, vai pegar comida. E a minha mãe levantou, né, e foi pegar comida. E o Senhor falou, vai atrás dela. E eu fui. E eu sempre perguntando ao Espírito Santo, o que eu faço agora? E ele falou, e tudo que o Espírito Santo falava para mim perguntar, eu falava e perguntava. E eu falei, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora recebeu a aposentadoria da senhora? Ela disse, recebi. Falei, então, mãe, a senhora me empresta? Eu não tenho um centavo. O cheque estava sem fundo. E ela falou assim, não, empresto, quanto? Falei, mais ou menos uns R$300, porque naquela época, né? Uhum. E ela disse assim, aí eu falei, ela falou, empresto. Falei, então, ó, vamos, a senhora monta no carro disfarçadamente. Eu levo a senhora lá rapidão e a gente volta. Ela falou, não. Quando eu saí de casa, eu ouvi uma voz dizendo, pega todo o seu dinheiro e coloca na bolsa. Eu até achei assim, será que alguém vai entrar aqui e me roubar? E o dinheiro está na minha bolsa. Eu disse, eu não acredito. Então a senhora vai dizer que a senhora vai colocar uma toalhinha, ou vai pegar uma toalhinha, que na minha bolsa eu sempre deixava uma toalhinha, vai pegar a toalhinha da senhora que está na minha bolsa, a senhora só vai trocar, a senhora pega a toalhinha e deixa o dinheiro. E ali todo mundo ali sorrindo e acenando. E eu paguei a festa, né? Porque meu marido também não tinha, nós tínhamos levado um golpe. Nós levamos um golpe muito grande de R$500 mil e nós não tínhamos ali. E nós pagamos aquela festa de casamento, né? A comida. Então é um dos milagres do Senhor. Um dos, né? Porque são vários milagres que o Senhor... Então, assim... E desse dia, levantou várias noivas que não tinham dinheiro, e levantou noivas intercessoras, noivas que colocou o rosto no pó, que orou, e Deus fez milagre. E ali eu casei só no cartório, mas eu tinha um sonho de casar na igreja, e isso foi inusitado. Meu marido dizia assim, mas nós já casamos, não precisa casar na igreja. Mas isso é todo sonho de uma mulher, e eu queria casar de amarelo, porque eu gosto muito de amarelo. E, assim, tudo na vida do cristão tem um propósito. Sim. Nós sofremos um acidente no dia que a gente veio no show da Sara Faria, no culto da Sara Faria. Sim. Lembra? Lembro. Nós estávamos com a van, né? Então, eu fiquei meio traumatizada de dirigir e pegar pista. Então, eu fiquei 1 ano sem pegar pista. E eu ganhei um vestido de noiva, que eu oro na loja dessa mulher até hoje, da Marlene, e ela me deu. Só que na quinta-feira eu experimentei o vestido de noiva, serviu. Na sexta eu fui lá experimentar, não entrou, porque eu queria casar de amarelo. E aí era o meu aniversário, foi tudo de girassol. Então eu falei, por que não casar? Se já está tendo uma festa bonita, com mesa, tudo, vamos casar. E eu não contei para o meu marido que nós íamos casar. Era meu aniversário. Ele foi pego de surpresa? Foi pego de surpresa. E aí, a irmã Vanessa, a missionária Vanessa, ligou para mim, porque tudo o profético é trazer existência de algo que Deus, está tudo pronto. Já está tudo pronto. Só que nós temos que trazer existência, pegar aquilo para nós, porque Deus preparou tudo. E eu vim num casamento aqui de um pastor, que eu fui madrinha, e a Lisa casou com aquele vestido. Quando eu olhei para aquele vestido da Lisa, eu falei, meu Deus, que vestido lindo. Fui lá cumprimentá-la, falei, Lisa, maravilhosa. E ele é bem mais morena que eu, ficou maravilhoso. E eu disse assim para ela, eu falei assim, você sabe que eu ando profetizando, e eu ainda vou casar com um vestido igual o seu, Lisa, né? E se não foi esse. E quando eu liguei para a irmã Vanessa, ela falou, para que dia que você quer o vestido? De noiva. Ela falou, eu falei, para amanhã. Ela falou, não tem como. Não tem como eu arrumar um vestido para você amanhã. Só tem o da Lisa, que a Lisa casou. Eu falei, qual? Aquele amarelo? Eu falei, é de Deus. Aí ela disse assim, só que tem um porém. Você tem que vir buscar em Rio Preto. Eu falei, meu Deus, só que tem um porém. Eu não estava mais dirigindo, porque eu estava traumatizada do acidente. Sim. E eu disse para minha sobrinha Luana, que eu falo que nós somos Ruth e Noemi. E eu disse, você tem coragem
de montar no carro comigo? Ela, vamos. Aí eu disse pra Vanessa, eu falei, eu vou até a rodoviária, porque nos bairros eu não vou. E vim pra rodoviária de São José do Rio Preto, peguei o vestido, e meu marido lá, estava tudo organizado. O pastor que ia fazer meu casamento sabia, né? Meu filho, e nem meu pai, nem minha mãe, os convidados, sabiam. E eu atrasei na hora de arrumar o cabelo. E aí ligaram para mim que meu marido já estava bravo, né? Que os pastores já estavam lá. E eu amo o toque do chofar. O pastor Luiz estava lá para tocar o chofar, tudo. E eu cheguei e ele foi até lá o carro. Eu falei pro meu tio, chama meu marido aqui. Porque ele ia me ver com aquela roupa, né? Eu chamo meu marido aqui. Ele, Molo, onde já se viu? Você que prega, que não pode chegar atrasada. Você está atrasada. Eu falei, meu querido, a noiva sempre atrasa. Ele disse, como assim? Eu falei, nós vamos casar. Aí, sabe o que ele falou? Não vou. Eu falei, como assim? Não entro. Eu falei, meu querido, eu vou falar uma palavrinha para você. Bíblica, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejarem contra a minha vida. Deus fala que se torne em nada, né? E eu falei assim, ele falou, mas eu não vou. Eu falei, tudo bem, você sabe que eu sou alegre, gosto de um amarelo, que a minha luz ofusca, meu brilho ofusca. Eu caso com o Espírito Santo, só que vai ficar vergonhoso para você, porque o pastor tá lá esperando, todo mundo tá lá. E cadê meu esposo? Ele, tudo bem. Então eu entro, mas eu não vou dar nem um sorriso. Eu falei, não sorri, porque eu sou linda, maravilhosa, meu sorriso, meu brilho, meu amarelo, o girassol, eu tô de costa pro escuro, de frente pra luz, não precisa sorrir. Eu sorrio pra você, pra mim, pra você. E nós entramos. E quando nós entramos, que trocou o chofar, e assim, interessante que eu gosto de amarelo, e são ricos detalhes que Deus faz. O meu pai estava ali, e o meu pai estava com uma camisa amarela clara e uma calça preta. E quando entrou, que tocou o toque de chofar, que o pastor sabia, que todo mundo me viu entrar de buquê, todo mundo fez assim, foi assim, né? E foi um casamento maravilhoso, graças a Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu gostei muito de 2 pontos que você tocou aqui? O primeiro é que você disse assim, ó, eu sou bonita, eu me amo, eu sou feliz. E eu acho que a serva de Deus, a pessoa que se encontra no propósito com o Senhor, ela é segura de si. Sim. Sexta-feira eu preguei a respeito disso na igreja. Eu falei, eu sou bonita, e não é porque eu estou me sentindo, é porque eu sei quem eu sou em Cristo. Sim. Então eu tenho segurança de que ainda que traços meus não agradem, mas eu me apego no que é melhor, né? No que Deus fez. Falei, então a gente precisa disso, dessa voz, de falar eu sou bonita, de falar eu sou forte, de olhar para nós e enxergar as nossas qualidades, né? A gente sempre comenta em casa, eu sempre falo para a Mari, eu falei, aí ela foi passar esmalte na minha unha, né? Ela fez minha unha, e eu tenho 5 dedos. 4 não são lá aquelas coisas. Mas tem um dedinho que eu gosto muito, que quando ela passa esmalte fica bonitinho. Eu falei, olha para esse canto dessa unha, não é perfeita? Falei, essa é a unha que eu mais gosto da mão. Falei, você acha que eu vou ficar me apegando no que tá feio? Claro que não. Eu vou pegar no que é melhor, no que é mais bonito. Sim. Né? Porque assim, nós somos servas do Senhor. Não cabe mais para nós o papel de coitadinho, de feinho, de patinho feio. Não. Nós somos princesas do Senhor. Até porque nós somos imagem e semelhança de Deus. De Deus. E se nós não nos amarmos, como que a gente vai ser digno do amor do outro? Sim. Como que você vai amar ao outro se você não consegue amar nem a si mesmo? Sim. Né? Então eu gosto muito desse papel mesmo de sermos servas do Senhor, independente do que dizem, independente do que acham do nosso cabelo, da nossa cor da pele, do nosso tamanho, do nosso espaço físico que a gente ocupa, não tem problema. Eu preciso me amar do jeito que eu sou. Né? E eu acho joia, parabéns, eu acho lindo. Quando fala assim, nossa, porque tem aqueles que olham pra gente e falam assim, nossa, mas como você engordou? Eu falei, estou cheia de gostosura. E sabe o que é interessante? Já fiz 4 casamentos desse jeito. 4 casamentos, até de um pastor. Eu fiz um casamento judaico, de um pastor que ela quis casar do meu jeito, sem os maridos saber.
E deu certo. Já fiz 4. Nós já fizemos surpresas, né? Nós casamos também o pastor da época da nossa igreja, a gente estava congregando aqui na comunidade. E a noiva de surpresa. Nós organizamos um casamento deles quando eles fizeram 25 anos. Foi as bodas de prata e a gente, na verdade, a gente organizou, era um evento de casais e nós organizamos e se transformou no casamento deles, renovação de votos. Olha aí. E conseguimos trazer o pastor que tinha feito o primeiro casamento deles. Foi muito bonito. Depois de um outro tempo, nós também fizemos uma homenagem para um outro casal da igreja que também casaram os dois. O bispo e a pastora casaram sem saber que estavam casando. Olha que lindo. Nós E a gente conseguiu vestir ela de noiva. vestimos ela de noiva sem ela entender o porquê ela aceitou. E fizemos o casamento, foi uma benção, assim, fizemos, mas foi toda a igreja que trabalhou Sim. muito para isso, mas foi muito legal, porque eu penso que a gente precisa fazer que as pessoas realizem sonhos. Amo. Eu também tenho assim, uma paixão, quando a pessoa me conta assim, ou eu fico sabendo de uma dificuldade, a minha cabeça vai longe, sabe, trabalhando, se a gente podia fazer assim, sabe? Festa de aniversário surpresa. Agora mesmo, dia 17, vai ter um casamento de manhã lá na igreja, porque dia 16 vai ser o dia da entrega das cestas do missionário Paulo Pedroso, Sim. né, qual faz parte. E assim, eu que organizo o café. Então ela vai casar dia 16 no cartório, meu esposo vai estar lá para abençoar as alianças ali, fazer uma oração, mas ela vai casar na igreja no dia 17 de manhã, e eu falei, você só vai vir, assim, é gratificante, né, e assim, fiz um casamento comunitário na igreja, ficou a coisa mais linda, colocamos um tapete vermelho e folhas, e foi tão interessante que eu estava indo para a igreja pensando, o que eu vou fazer, e aí eu paro no pare, e aí viro um carrinheiro que tinha acabado de cortar uma árvore. E eu, moço, e ele ficou assim, quem é essa? Eu não conheço. Moço, eu vou te dar um endereço, pega esse carrinho, põe... e leva lá para a igreja. E, na realidade, o moço ficou tão assustado, e ele não levou as folhas lá para a igreja. Mas aí tem lá na igreja, tem os jovens, que eles são uma bênção, sabe, aqueles tamo junto. Aí tinha o Murilo e o Eric lá, eles subiram na árvore e gravavam, faziam vídeo, cuidado, vocês vão cair dessa árvore, e pegaram, mas foi muito lindo os casamentos. E fica para a história, né? Porque a gente acaba influenciando as pessoas a fazer o bem para o outro, a realizar sonhos. Eu tenho assim uma paixão, porque eu penso que a gente tem que fazer tudo que nós pudermos, né? Claro que tudo tem um limite, a gente não vai passar além das nossas forças, além do que a gente pode realmente fazer, porque às vezes também nós entendemos que tem dificuldades, que é um trabalhar do Senhor, né? Mas eu falo assim, no contexto geral, esses dias mesmo, no outro feriado, nós íamos ficar em casa. Eu já tinha colocado no coração que eu não ia para lugar nenhum, que eu ia descansar. E aí a Mari chegou e falou, mãe, os jovens vão para a igreja, vão lá para o Marajó. É um bairro aqui de Rio Preto. E eu falei, tá. E ela começou a ficar preocupada, e mãe, tá faltando carona para os meninos, e tá faltando não sei o quê, e tá faltando não sei o quê. Eu falei, Aí meu filho, o Washington, tinha saído com a caminhonete, né? Eu liguei, falei, então deixa que eu vou resolver esse negócio. Liguei para ele, falei, filho, eu preciso da caminhonete, tem como você trazer? Ele, tem. Falei, liga para a irmã e diz para ela que nós vamos estar esse horário na porta da igreja. Juntamos, entupimos carro de jovens e fomos para o culto. E o culto foi maravilhoso, foi uma bênção, até mesmo pela disposição. Sim. Né? Porque a Bíblia fala sobre um coração voluntário. Sim. O coração voluntário não é aquele só que responde com um eis-me aqui quando a gente chama, mas aquele que se oferece. Com certeza. Né? Com certeza. E até eu brinco, às vezes, tem um pastor amigo nosso, e meu irmão fala muito isso. Eu não sei se o Senhor me chamou, mas eu me ofereci. Essa é boa. Eu não sei se ele me chamou. Às vezes, qual que é o seu chamado? Bem, eu não sei se ele me chamou, mas eu me ofereci. Eu me voluntariei a fazer a obra do Senhor. E a maioria das vezes, a obra do Senhor não é aquilo que as pessoas ficam sabendo, né? Sim. Não são aquilo que traz holofote, mas é aquilo que traz contentamento.
Com certeza. Aquilo que traz realização de sonhos. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque ficou marcada a nossa história com o acidente no dia da apresentação da Sara Farias. Nossa, reconstrução. Hoje mesmo, na hora que o pastor Mariano veio me trazer, ele falou assim, quem são os pastores de hoje? Aí eu comentei, eu falei, lembra deles? Aí ele ficou assim, falei, aqueles que você ajudou a socorrer a mãe da bispa. Sim. Aí ele, tá, eu já lembrei. A minha mãe ficou 6 meses na cadeira de roda. Meu Deus. Que a gente teve um evento, né, para quem não soube na época, quando a Sara Farias veio em Rio Preto, era uma época, uma junção muito legal de muitas mulheres, de muitas igrejas diferentes, e o que eu mais amava naquele contexto era exatamente que não tinha nenhum tipo de competição. Não. Era um povo tudo para buscar presença mesmo. Sim. De igrejas pequenininhas a igrejas grandes, igrejas convencionadas, outras não, mas era uma época que as mulheres estavam realmente numa busca. E quando nós terminamos o evento, indo para casa, quando pegamos a Washington Luiz para ir para casa, que ele foi nos buscar, eu e a Mari, passamos por um acidente horrível, uma van com as portas abertas, um monte de pessoas, algumas sentadas pelo chão, pelo gramado, e aquilo bateu um desespero. E tem uma qualidade do meu marido que ele é assim, não precisa você pedir socorro. Coisa linda, né? Se ele vê, ele já para. Aí ele me deixou a gente assim um pouquinho mais longe e falou, eu vou lá saber se eles precisam de ajuda. E ele voltou e disse assim, são as irmãs que estavam com você no evento. E nós saímos, né, para lá, para ver, e assim, aí você conta o acidente. Foi assim, esse é interessante. Tudo Deus avisa antes. Sim. Eu estava me arrumando na quinta-feira para ir para o culto. Tenho minha amiga, a irmã, a missionária Marilena, que hoje mora em Curitiba. E ela era uma das intercessoras. E ela me ligou, ela disse, amada, eu tive uma visão agora com você. Você estava no hospital e, assim, você ia para o UTI. E depois não sabia para onde te colocava, qual andar te colocava. Eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer? Mas eu estou ótima, eu estou bem, né? Na quinta-feira. E nós ali, a igreja, a gente alugou essa van e cada um deu um tanto de dinheiro para pagar a van. E o interessante é que a minha mãe chegou e disse assim, qual o dinheiro da ambulância? Eu falei, nossa mãe, o dinheiro da ambulância está repreendido em nome de Jesus. É da van. Aí ela, da van, verdade. Chegou a irmã Hilda e disse, qual o dinheiro da ambulância? Meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu, minha mãe já falou isso, agora você vê, irmã, e falando, van. Tá, e aí nós fomos. Eu me recordo que a irmã Mayra não foi com a gente, porque ela estava trabalhando, mas ela veio com a gente. E a gente foi tudo, aí a Maria Helena estava me esperando lá, e nós sentamos lá tudo junto, acabou, a Mayra, no término do culto, a Mayra falou, posso ir com vocês? Eu falei, claro, eu não gosto de deixar ninguém para trás. E eu gosto de ajuntar, sou uma pessoa que gosta de ajuntar. E ela foi. E eu sempre entro num carro, num automóvel, e eu oro a Deus, convido o Espírito Santo aí conosco. E eu falei, gente, nós vamos orar. E a Mayra saiu do banco de trás que ela estava, foi pro outro banco, que, assim, eu não questiono a Mayra, mas sempre tem alguém diferente, né? É isso que ela se achava assim meio inferior. Sim. E ela veio pro banco da frente. O interessante que a minha sobrinha Luana, eu tive que ir lá falar pro pai dela, deixar ela ir. Eu me responsabilizava por ela, eu dei a minha palavra. E eu sou uma pessoa assim que gosta de dar a minha palavra. Se você perguntar pro meu filho e falar assim, o que a sua mãe é? Mulher de palavra. E aí eu dei minha palavra pro meu cunhado, tudo. E aí acabei de orar, falei assim, amém, amém. Olha, e nós vamos para Votuporanga, ia ter um evento lá, Sim. né? Falei, o próximo evento é Votuporanga. A hora que eu falei, vou para Votuporanga, parecia que eu estava numa máquina de lavar. Eu vi asfalto, vi a grama, vi asfalto, porque abriu a parte de trás da van, né? A van ia rachar no meio. E a Mayra, o banco que ela estava, que ela mudou para frente, ele foi arremessado do outro lado da pista. Então ela ia ser arremessada.
Graças a Deus, ninguém assim morreu, mas assim, eu trinquei a coluna lombar cervical, minha mãe quebrou o joelho e foi coluna, foi ombro, clavícula, todas elas sofreram algo, né, uma quebra, menos, graças a Deus, a Luana, que eu dei a palavra pro pai dela. Ela ficou lá gravando, tirando foto, nossa. E eu me recordo que a ambulância veio e pegou eu e minha mãe. E nós ficamos do jeito que a missionária Deus tinha revelado para ela. Eu fiquei na UTI a noite toda. E o interessante é que eu tinha acabado de comprar um vestido para ir para aquele evento. E comprei um macaquinho. E aí o médico disse assim, nós vamos ter que cortar. Eu, não, por favor. Não, por favor, paguei caro. Olha, o médico disse, mas a senhora está quase morrendo. E a senhora aqui querendo que não corte. É porque não tem como tirar, a senhora não pode se mexer. Eu falei, moço, mas você vai tirar. Aí tiraram meu vestido, que eu tenho ele até hoje, mas o macaquinho, eles cortaram assim no meio. Eu, ai, que dor. Aí o médico, tá doendo? Eu falei, não, a dor de cortar o macaquinho, que era o modelador, né? E assim, fiquei no UTI. E no outro dia não tinha, a igreja era bem pequena, nós não tinha quem, assim, abria culto. E eu assinei um termo de responsabilidade e saí do hospital. E eu fui pro culto, saí do hospital. Hoje, claro, eu tenho dor até hoje, mas eu saí pro culto e aquela cena, graças a Deus tinha vocês ali, seu esposo, que assim, socorreu, ligou, né? Ligou para um, ligou para outro e socorria. E a minha mãe quebrou o joelho, ainda caiu sentada em cima de um formigueiro, coitada. E foi 6 meses de recuperação da minha mãe. Então, porque, se eu não estiver enganada, aquela vez que nós fomos na igreja de vocês, foi exatamente num ano do acidente. Tinha feito um ano que tinha acontecido o acidente, vocês fizeram um culto. E eu ainda falei para ele, bem, vamos lá. Aí ele falou, não, bem, porque o que a gente fez, os irmãos não precisam falar. Eu falei, não, mas a gente vai, não precisa a gente falar que a gente estava lá. Aí tá bom, nós combinamos, nós vamos pro culto, mas não vamos falar que a gente viu o acidente. Quando chegamos lá, aí a irmã olhou, falou assim, onde que eu conheço vocês? Ah, foi aquele pastor que socorreu a gente no acidente. Falei, bom, eu não contei. Sim. Sim. Mas graças a Deus, Deus envia anjos, né? E vocês foram anjos que estavam ali naquele momento. Porque assim, foi um momento, nós acabamos de orar, e foi um momento assim, a vida é um sopro, né? Porque assim, eu só falei, vamos para Catanduva, para Votuporanga, na próxima. E aí já começou, e eu via grama, e eu falei, meu Deus, não me deixa morrer, né? E Deus ali guardou cada uma de nós. Porque quem viu depois aquela caminhonete que bateu em vocês, abandonada porque o motorista fugiu. Sim. Né? E ele ainda foi e olhou a caminhonete, estava cheio de bebida alcoólica, várias garrafas jogadas dentro da caminhonete, e ele falando, gente, olha que irresponsabilidade, a pessoa coloca a sua vida em risco, coloca a vida dos outros. Tinha bebida alcoólica, tinha energético, e encontrou também droga ali dentro da caminhonete, encontrou. Não, eu só vi o que ele falou para mim assim, eu só olhei de longe, porque eu estava muito preocupada com as irmãs, assim, então eu estava meio que... Aí ele, não, vamos embora para casa. Aí ele foi, deixou a gente em casa, voltou para lá, enquanto vocês não foram... O último, ele não foi embora. Agora, imagine eu passando a noite inteira no UTI, na UTI, sem saber das outras irmãs. Meu Deus. Ai, não imagino. Sem notícia. Eu nem imagino. Eu lá com uma dor, me deixaram numa maca assim, bem reta, e a dor era demais. Demais, porque a lombar e a cervical trincada. E um policial tirando depoimento meu, quase... Ele ficou quase a metade da madrugada toda. E eu com aquela dor ainda falando como que aconteceu. A van deu perca total. Eles não conseguiram recuperar a van, foi perca total. Mas em tudo, graças a Deus, o Senhor nos guardou, nos protegeu. Sim.
Foi um momento de muito melhor, porque ali nós nos aproximamos, nos Sim. conhecemos. Verdade. Né? Então, assim, eu sinto todas as vezes, inclusive quando foi o ano passado, né, Mar, que nós teve o evento com a missionária Cristina, americana, que nós Não, chegamos, foi que ano vocês passado. estavam lá, Foi no começo. começo desse ano. Eu sei que agora ela voltou, né? Sim, E nós não conseguimos ir vê-la. eu fui nesse também. Mas lá no primeiro, eu falei, quando nós chegamos na igreja, que a gente vê, eu falei, nossa, estamos em casa. Mas assim, eu te conheço, não foi do evento da Sara Faria. Eu te conheço que, assim, a gente sempre foi numa chácara. Lembra? Eu não sei se você está lembrado. Eu não sei qual bairro que é. Foi ali agora onde... Foi numa chácara que você foi... não foi nem você que foi ministrar, mas você deu um testemunho. E aquele testemunho me marcou muito. Porque, assim, as pessoas acham que a gente... para a gente aceitar Jesus, precisa de uma evangelização. Sim, precisa. Mas um testemunho edifica muita gente. E aquele testemunho que você ali contou foi um testemunho de superação. E eu me recordo muito. E foi dali que eu te conheci. E naquela tarde foi a primeira vez que eu vi a Solange Custódio pregando. Era ela a Sim, pregadora. Era. E foi dali que a gente se alinhou e temos amizade até hoje. E, Nunca nos afastamos, assim, a gente até brinca, a gente fala que a gente é uma amizade que nenhuma cobra a outra. Que a gente às vezes desaparece e de repente Sim. aparece como se tivesse visto ontem. Mas eu penso que essa é a força do testemunho. Porque quando eu conto para você o que eu passei, você fala, então o que eu estou passando é possível que eu vença também, porque ela Sim. venceu. sim, Né? Então, assim, nós fomos ensinados num formato que os nossos pastores sempre davam oportunidade para os irmãos trazerem um testemunho. E ele falava, irmãos, tragam um testemunho de fé. Então, a igreja recebia aquilo parava mesmo a igreja para ouvir o testemunho do irmão. Porque, às vezes, a gente olha para a aparência e fala, nossa, tá gatona, tá bonitona, não tem problema. Só que, literalmente, as pessoas não sabem o que passamos para chegar até aqui. Meu Deus. Eu falo assim, hoje, se você vai comer alguma coisa do chão, não pode, tem bactéria. E eu me recordo que quando eu tive João Pedro, e foi assim, uma superação. Eu me recordo que eu morava com a minha mãe, e assim, do nada, minha mãe olhou para mim, o João estava com 2 meses de vida, ela olhou para mim e disse assim, te dou 1 mês para você sair da minha casa. Eu falei, mas mãe, eu do serviço para a igreja, não tem nem namorado, mas por quê? Ela te deu 1 mês. Falou simples assim. E eu falei, onde eu vou arrumar uma casa? Né? Trabalhava e arrumei uma casa ali na rua da casa da minha mãe. E eu louvo a Deus pela minha mãe ter feito isso. Porque foi um impulso. Para mim estar onde eu estou hoje. E ali eu comecei a comer do resto da feira. Terminava a feira e na guia assim fica os tomates, cebola, que eles vão tirando podre, né? Tinha dia que eu pegava legumes e ele ficava desse tamanho. Mas eu comia. E eu dava graças a Deus porque eu comia maçã, né? Pegava maçã. Quantas vezes eu comi coisas com um bicho que eu só sentia que eu estava mordendo ele e pronto. E tô viva. É Deus que guarda mesmo. E tô viva. Mas é bem isso mesmo, para nós olharmos e entendermos quem é o Senhor para nós. Sim. Quem é o Senhor em nós. Né? Eu gosto muito de falar assim, eu tenho muitos testemunhos e eu louvo ao Senhor porque quando eu me casei muito nova. Com 16 anos eu casei. Namorei 3 anos, conheci o Mariano, a gente era criança, comecei a namorar com 13, casei com 16. Quando o Austin nasceu, eu tinha 17 anos e meio. A minha festa de 18 anos era os 6 meses dele. No meu bolo tinha 18 e 6, que eram meus 18 e 6 meses dele. Então nós comemoramos assim. Mas eu louvo ao Senhor pela dureza das mães, das nossas mães. Sim. Porque elas nos ensinaram a ser mulher. Sim. Porque quando eu quis casar, minha mãe perguntou, por que você quer casar?
E eu falei, porque eu amo ele. Ela falou, não, você não ama ele, você ama a parte boa dele. Você já pensou na parte ruim? E eu fiquei assim, como parte ruim? Ela falou, ele tem chulé, ele vai amanhecer com bafo, ele vai chegar do serviço cheirando a suor. Porque ele só se arruma, né? E vem bonitão namorar. Então, você só conhece a parte boa. Então, você precisa se preparar para o outro lado do casamento. E eu, não, tudo bem, estou pronta. Ela falou, tudo bem, você quer casar porque você quer, ninguém está te obrigando. Só que eu não aceito de volta em casa. Eu falei, gente, que mãe é essa? Mas eu agradeço, sabe por quê? Porque 2 semanas de casado eu arrumei uma briga. E se eu soubesse que ela me aceitava, eu tinha voltado para casa. Eu ainda pensei, falei, eu só não volto para casa porque eu sei que ela não me aceita mesmo. Mas eu tinha arrumado a confusão. Por quê? Porque essa questão de que a mamãe está sempre de braços abertos, nos dá uma intenção, ou traz para nós, principalmente para quem é muito jovem, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho apoio. Eu faço, tenho minha mãe. Eu tenho minha mãe, entendeu? Então, assim, eu penso que tem que ter uma dosagem. A gente não pode ser duro ao extremo. E uma vez eu perguntei, depois de muitos anos de casados, eu perguntei para ela, eu falei, se naquela época eu tivesse voltado, o que a senhora ia fazer? Ela falou, eu ia te acolher. Porque mãe é mãe. Aí eu falei assim, por que a senhora não falou isso naquela época? Ela falou, por isso, porque eu queria que você ficasse lá. Nenhum dos meus filhos vai chegar na minha porta e eu vou fechar a porta. Mas eu quero que seja o último estado voltar para casa. Que vocês lutem pelo casamento de vocês, pela vida, né? E parem de brigar por causa de besteira. Sim. E a gente vê hoje, infelizmente, quantos casais dentro da igreja se largando por nada. Por nada. O meu filho, João, eu tenho um filho único, né? Porque depois eu tive que retirar o útero. Ele tem 19, vai ser pai. Eu vou ser a avó do João Davi, ele é o João Pedro. Fizemos o chá revelação e é o João Davi. E é assim também, eu disse, João Pedro, agora você vai, né? Ele tem a casinha dele no quarteirão da minha casa. Mas eu falei assim, para vir na minha casa, eu tirei a quarta, que é o dia da família, porque nós pastores, a gente vai para lá, vai para cá, e a gente tem que tirar um dia para nossa família. Sim. Porque o primeiro ministério começa em casa. Então, assim, de quarta-feira e domingo. Então, eu falei, você vai vir na minha casa de quarta e domingo. Por quê? Nossa, mas ela não é pastora? Nossa, mas como assim? Porque se eu deixo vir todo dia, ô mãe, você me empresta um arroz? Ô mãe, então ele casou, não casou? Então, ele tem que ser o sacerdote da casa. Então, eu disse assim, tenho a quarta-feira, que eu convido para jantar em casa, e os domingos, que é o dia da família também. Os outros... Aí, é tão interessante que em frente, na lateral da minha casa, tem um ponto de ônibus. E eles ficam lá. Você está em casa? E eu disse, tô. Onde você está? Aqui que é no teu Wi-Fi. E aí eles falam assim, pode entrar? Né? Eu disse, mas não é quarta. Mas eu deixo vocês entrarem. E assim vai moldando o caráter, né? Porque assim, se a gente liberar tudo, minha mãe pode, a minha mãe deixa, eu tudo posso. Não, não é. Se der errado, eu volto pra casa da minha mãe. Se der errado. E uma das coisas que eu falo sempre pro João Pedro, ninguém é pobre. Porque nós somos ricos de espírito e nós servimos um Deus grande. Mas o que eu prezo em você, o que eu quero de você, é que você seja um homem de caráter. Caráter agrada a Deus. Caráter. Então, assim, eu sempre ensino ele a ter caráter. É o que eu falo assim, ninguém é pobre. E você sobe de degrau em degrau, de escada. Porque eu falo que subir de escada vai ajustando a panturrilha, né? Porque de elevador, a corda quebra. É perigoso a gente cair, o elevador cair e descer de uma vez. Mas de escada, de degrau em degrau, ajusta a panturrilha e vai doendo. Então é uma dor que vai ser lembrada, uma dorzinha que vai ser lembrada. E você dá valor em cada degrau que você subir, não é? Com certeza. Então eu sempre falo isso para ele. Mas eu gosto muito da gente sempre estar pontuando isso, do quão importante é o nosso papel de mãe.
Eu penso que, para mim, é a melhor dádiva. Sim. Mas também a maior responsabilidade. Por quê? Porque a gente cria homens e mulheres para uma sociedade. Sim. Né? Quando é pequena, a gente acha que vai ficar aqui debaixo, mas não vai ficar. Não vai. E vai deixar a gente muito cedo, porque vão para a escola, né? E a gente não tem como acompanhar o que fazem com eles lá, o que passam por eles. Depois, quando crescem, vão para o trabalho, e quando se casam, vão embora. Para a gente acaba sendo um certo sofrimento, mas também uma alegria de saber Sim. que a vida está fluindo, né? Que é um caminho, é um passo após o outro. E eu sempre falo isso, tanto para o Austin, para a Mariana, né, que são maiores, a Milena muito pequenininha ainda, mas ela vai me dar 11 netos. Meu Deus. Ela já me prometeu. 11. 11. Que ela vai me dar 11 netos. 4 meninos e 7 meninas. Meu Deus. E eu preciso morar numa chácara, porque ela vai deixar todos os meus netinhos comigo. Porque os netinhos visitam as vovós. Sim. Aí eu falei, não, tudo bem. E você vai querer? Eu falei, eu quero. Eu amo ser vó. Aí ela, então tá bom. Aí, a Maria Eduarda também fala isso. Vou deixar o João Davi com você. Eu falei, pode deixar. Eu tenho o filho do Austin, o João Lucas, que mora com a mãe dele no Maranhão, mas a gente está agora aguardando ele para o Natal. Ele vem para o Natal. Então, assim, hoje mesmo já falamos com ele no telefone e ele, vovó. E eu falei, gente, não tem palavra mais gostosa. Eu imagino. De ouvir. Eu ainda vou ouvir Tá chegando. E eu sempre quis ter uma menina, né? E não pude ter uma menina. Mas tem a Maria Eduarda, que, né, do João, que é como uma filha para mim. E ela fala assim, ela me chama de gata. Ô gata, o que nós vamos fazer hoje? Ô gata, né? E assim, para mim ela é uma filha. Ela é de um temperamento forte, mas assim, a gente conversa, eu falo tudo conversando com jeito, né? E assim, eu não vejo a hora de ver o rostinho do João Davi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A Bispa Andréia tem uma igreja, que é a igreja profética, tem uma igreja no sentido, eles trabalham na frente, estão como pastores, pastoreando a obra. Não que é dela, a gente sabe que é do Senhor Jesus. É que tudo que a gente fala tem que explicar, senão vira... O nome da igreja é Igreja Profética, o Senhor nosso Deus reina. Sim. Em Mirassol? É em Mirassol, na Avenida Frei Antônio Zimmermann, número 22, bairro Alvorada. É algo também extraordinário que Deus fez. Nós estávamos no Alvorada e quando Deus quer fazer, Ele faz. E nessa pandemia, graças a Deus, que a pandemia que veio, nós conseguimos suprir todo mês do aluguel. Só que, de repente, o homem chegou, o dono do imóvel, e falou, eu quero 5 mil. Eu falei, meu Deus. E eu fui orar. E eu disse, Senhor, mas ele aumentou 1.000 e pouco. E aí Deus tem tudo um propósito. E eu falei, mas eu não quero sair do bairro, né? E aí meu marido disse, uai, você não é a profética? Mas ele não disse assim com um tom de arrogância. Ele disse, você não gosta do profético? Você não é aquela que traz a existência para as coisas? Então vai orar, amor. Ele falou desse jeito, vai orar. Eu falei, nossa, mas ele nem quer orar comigo, né? Ele falou, vai orar. Aí eu falo assim que eu já vivi isso, que eu fui ao monte e falando, Senhor, eu preciso de um carro para fazer a obra, porque dia de Santa Ceia eu gostava de pegar todas as senhoras e levar para o culto. Mas pode ser um Fusca. Era numa terça-feira. No sábado eu estava com Fusca. Eu falei, não, agora eu estou aprendendo a pedir. Eu estou aprendendo a pedir. E meu marido falou assim, vai orar, você não gosta do profético? E eu comecei. Eu sempre pego uma poltrona e deixo uma poltrona para o Espírito Santo. E eu começo a conversar com ele, como estou conversando com vocês. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero um banheiro bonito. Eu quero um ambiente como se fosse um buffet, sabe? E Deus deu essa igreja com porcelanato. O banheiro, eu acredito que vocês vão lá ver. Em nome de coisas Jesus. Grandes e firmes que nós não sabemos. E bem mais, eu pago bem menos do que eu pagava antes dele querer subir o aluguel. E é na avenida.
E com isso agora nós ganhamos um terreno da prefeitura, Ah, glória a Deus. que a gente vai começar a construir. Só que é em outro bairro. E nós vamos continuar ali. Deus está fazendo coisas grandes. E eu especifiquei. E Deus deu. Até uma lição para a gente, quando a gente for pedir ao Senhor, que a gente seja ousado, Sim. né? Eu gosto muito do texto de Salomão, quando o Senhor pergunta para ele, o que você quer que eu te faça, né? E ele fala, Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Sim. E você acha que às vezes a gente fala, e ele surpreendeu Deus. Gente, ninguém surpreende Deus. O Senhor, ele conhece todas as coisas. Então, na verdade, é o quê? É só para dizer que o Senhor, ele espera uma atitude nossa. Que nós falamos para ele. Uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Dizer, Senhor, eu preciso de tal coisa para tal finalidade. Porque quando ele disse, Senhor, eu preciso de sabedoria, não porque ele queria uma fama de sábio, mas eu quero sabedoria para conduzir teu povo. Né? Então, para julgar o teu povo. E assim o Senhor fez. Então, hoje eu penso e eu falo, às vezes eu até brinco, né? Falei, gente, eu entro num aplicativo, né, Mari? Eu visito a minha casa virtualmente. Sim. Eu sou dessas. Eu visito, oro cada canto, eu falo aqui vou colocar assim, aqui vou colocar não sei o quê. Ela já ensinou todo mundo no caminho, já até a pequenininha, já escolhe a cama, guarda-roupa. Sabe o que eu fiz? Vocês vão achar assim, é só ela mesma. Peguei uma cartolina, peguei esses folhetos da loja e eu fui colando, recortando e colei a minha casa. E eu gosto muito eu não sou de assistir TV, mas eu gosto de assistir aquele Discovery Home Hair. E eu sempre falava, pro meu esposo, pro meu marido, pro meu esposo, pro meu filho, a minha casa vai ter uma ilha. Aí o João Pedro falava, pai, ela tá sonhando, ela viaja. Eu falei, nós vamos morar numa casa que tem uma ilha. E quando, assim, uma irmã me chegou e falou assim, olha pro meu sobrinho, eu não sabia quem era o sobrinho dela. Olha pro meu sobrinho, eu orei pelo sobrinho dela, pelo celular. E eu disse assim, eu posso fazer uma campanha para ele de 3 dias? Ela falou, pode, deve. E porque o Senhor tocou em meu coração. E eu orava pelo celular e ela mandava para ele. E ele é jogador. E estava na China, jogando. E o Senhor me mostrava uma caneta. Só que não tinha mão na caneta, mas a caneta brilhava e fazia esse gesto, assim, alguém escrevendo. Uhum. E eu disse, meu irmão, eu não te conheço pelo celular, mas eu acredito que você vai assinar algo. E era o contrato dele. Hoje eu moro na casa dele, né, faz 4 anos. E era um bairro que eu não gostava. Era assim, eu não gosto daquele bairro, eu falava. E eu estava lavando louça, o Senhor falou comigo. Eu ouvi uma voz, encaixota. Olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, não estou ficando louca. Sentei, ouvi de novo, encaixota. Aí eu fui olhar para a casa toda se tinha alguém lá, que eu estava sozinha. Eu sentei. Aí quando meu esposo chegou, eu falei, amor, você crê que Deus fala comigo? Ele falou, creio. O Senhor falou para me encaixotar. E no outro dia eu já fui arrumar as caixas para encaixotar, sem saber para onde ia. E na quarta-feira, eu faço tarde da bênção, e a missionária de Bebedouro veio, e ela estava ministrando a palavra. E ela parou, olhou para mim e falou, o Senhor falou para você encaixotar. Eu falei, já estou encaixotando. E ele manda te dizer que a casa já está pronta. E eu falei, amém, eu recebo, tomo posse. E ali eu não queria ir naquele bairro. E ela disse, meu sobrinho tem 3 casas para alugar. E ela falou os nomes do bairro. E ela falou, tem Regisol, Celina da Lu. A Celina da Lu tem até piscina. Eu falei, é essa mesmo, né? Sem olhar a casa. E no Vale do Sol. Eu falei, do Vale do Sol, minha querida, de jeito nenhum. Pode ficar em paz. E aí, a do Celina da Lu, o pai dele vinha para comprar a casa da China, para comprar a casa. Deu 5 AVC nele, num dia anterior. Só que ele tá ótimo, melhor que eu agora. Veio para não comprar casa com piscina, porque eu queria uma casa com piscina. Aí, tá. Ela disse, pastora, a senhora pode orar para uma amiga minha? Ela precisa de oração. Falei, sim. Pode dar o meu telefone para ela. Ela disse, a senhora não vem orar em casa comigo? Eu preciso de oração. Falei, onde você mora? Ela falou, no Vale do Sol, assim, assim, assim. Nem me toquei. Falei, vou sim. E fui.
No primeiro dia, entrei na porta da sala e oramos na sala e vim embora. No segundo dia, no terceiro dia, eu estava com o João Pedro. E eu disse para ela assim, irmã, você me dá um copo d'água? Ela falou, dou sim, vem aqui na cozinha. Eu falei, cheguei lá, tem uma ilha. E eu falei, nossa, que lindo, você tem uma ilha na cozinha, que é o fogão e a mesa. Eu falei, que coisa mais linda. Eu falo sempre pro meu menino, pro meu esposo, que eu vou morar numa casa que tem uma ilha. E fui embora. E aí a irmã que pediu para mim orar para ela, falou, a senhora gostou da casa? Eu falei, gostei. É a casa do meu sobrinho. Eu falei, não acredito. Olha o que Deus faz. Levou eu para orar para a moça. E aí ela queria ir embora para Florianópolis. E ela queria ser mandada embora. E nós fomos lá para orar por isso. E ela foi mandada embora, para ir junto com o marido dela. E ela não queria pedir as contas, que ela era enfermeira. E aí ela falou assim, eu não vou levar nada. E eu comecei a comprar os móveis dela. Comprei a geladeira, que eu não tinha uma geladeira de freezer em cima. Eu comprei e paguei à vista, que era o dinheiro que eu tinha. E o resto, eu falei, olha, até você viajar, eu vou pagando. Mas o Senhor falou, não, você vai orar para ela. Ao contrário, porque ela vai levar todos os móveis da casa dela. E o caminhão para ir para lá era 8 mil, o caminhão de mudança. E nós começamos a orar. Porque assim, eu falo assim, orar, a gente só ora. Que quem faz tudo é Deus. Amém, verdade. Nós não temos poder para fazer nada. Toda a honra e toda a glória é dele. Somos apenas instrumento usado nas mãos dele. Quem faz é ele. Verdade. Sempre. E a gente orou. E Deus preparou um caminhão, R$2.000. Olha, de 8 para R$2.000. E porque ele vinha trazer uma carga e ia vazio. E ela levou, eu nem comprei o ar-condicionado, não comprei nada que eu ia comprar. Só fiquei com a geladeira porque eu paguei. E mudei para lá. Só que eu especifiquei quando o Senhor falou em caixota. Eu falei, vocês vão achar assim, porque eu sou muito sincera com Deus. Sim. A gente não pode ser capa, né? A gente tem que ser sincera. Eu disse assim, Senhor, dá-me uma casa que tem 2 banheiros. Porque eu já não aguento mais ficar esperando quando eles entram no banheiro. João para ir para a escola e meu marido para ir para o trabalho de manhã. Então, me dá uma casa com 2 banheiros. E um detalhe, Senhor, eu sempre tenho um sonho de ter uma casa com um portão eletrônico. Porque eu faço chapinha no meu cabelo, e aí eu vou sair do carro, molha tudo meu cabelo. Me dá uma casa com portão eletrônico, Senhor. E aí eu disse, detalhe, meu marido gosta de churrasco. Se a casa tiver churrasqueira, eu vou amar, Senhor. E olha, minha casa de esquina, tanto você entra para aqui como para a lateral. E os 2 portões são eletrônicos. Glória a Deus. E os banheiros, tem um suíte, tem os banheiros, tem a ilha, tem a churrasqueira, uma varanda gourmet. Então, assim, pedi, dar-se-vos-á. Sim, As pessoas limitam muito Deus. E Deus é ilimitado. verdade. Ele é grande. Porque eu gosto muito desse versículo. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. É grande e firme. Glória a Amém. Deus. Bispa, conta para nós a história. A gente tem 2 fotos de 2 objetos e a gente já está indo para o final, mas eu queria muito que você contasse rapidinho para a gente a história dos 2 objetos que têm um valor emocional para você. Esse que é o banco e a mesa, Esse é um banco de madeira, compridão. para onde eu vou, ele vai. Ele tá na salinha das crianças. Tem as cadeiras, mas eu coloquei ele ali porque ele coube ali. Esse banco é que eu falei que eu ganhei essa família para Jesus, né? E Deus ali era algo assim que essa família ela estava passando necessidade. E como Deus chega e fala que ia mudar o cativeiro deles, né? E como mudou. Que a jovem hoje, ela casou com um jogador e ela vai para todos os países. Ela já morou em todos os países, né? E eles me deram um banco. Porque a mesa também, porque assim, eu estava no ministério. E quando o Senhor me chamou, a gente acha assim, aconteceu algo, e eu não gosto do pastor, eu não gosto da pastora. Não. Tem coisas que Deus nos empurra para o propósito. Sim. Então aconteceu algo que eu fui praticamente expulsa da igreja onde eu estava. E era onde eu tinha um ponto de pregação, que tinha as cadeiras, o púlpito da igreja. E o pastor foi lá e tirou tudo, porque eu saí do ministério, então ele tirou as cadeiras e tirou o púlpito. E eu vivia assim, eu tinha só o banco.
E aí eu coloquei um banco, mas tinha mais gente. E eu começava a pedir as cadeiras emprestadas para os vizinhos. E eu falei, e o púlpito? A dona Maria, que já dorme no Senhor, a irmã Maria, ela me arrumou aquela mesa. A mesa, e que é essa daí. Nós colocávamos uma toalha nela e ela serviu de púlpito por uns 3 anos. E onde eu vou também eu levo a mesa. Eu até quis pintar ela, eu falei, não, mas ela vai ficar desse jeito, porque ela era assim. E hoje ela está lá na cozinha da igreja, nós colocamos uma toalha nela e ela está lá. E ela serviu de púlpito para nós 3 anos, porque ele chegou lá e tirou tudo. E eu me recordo que eu estava nos Gideões, e ali falando, eu vou parar com tudo. Encontrei uma mulher na praia, uma irmã, e ela disse, a paz do Senhor, e eu gosto de dar a paz do Senhor, a paz que eu tenho. E eu, a paz do Senhor, e ela esperou. Eu falei para a missionária, você conhece ela? Ela falou, não. Eu falei, está esperando a gente. Eu estava ali naquela situação. Eu tinha que mudar da casa onde eu morava. 2 semanas eu tinha para mudar, mas não tinha achado nenhuma casa. E estava sem ninguém na igreja, só ficou eu, a minha mãe e a irmã Maria. E eu fui adorar. Eu vou adorar, eu vou orar, eu vou para os Gideões. E chegando lá, essa mulher me deu um abraço. E ela disse, meu Deus, é Deus que muda a pessoa de lugar. Eu falei, pronto, a casa está preparada. Aleluia. E aí ela disse para mim assim, aonde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. E nós estávamos em 3, eu, minha mãe e a irmã Maria. E ela disse assim, ora, 40 dias, e você vai ver o que eu vou fazer. E aí tinha os cultos, a minha mãe não vem não, porque era na varanda da minha mãe, eu comecei numa varanda. Eu falei, não mãe, Deus falou que era para eu orar. E eu pedi as cadeiras emprestadas para os vizinhos, a mesa de púlpito, mas só estava eu e a minha mãe e a irmã Maria. E foram 40 dias. E quando deu os 40 dias, eu me esqueci. E deu os 40 dias e nós fazíamos o culto como se tivesse uma multidão. E, de repente, começou a entrar gente. 75 pessoas deu naquele culto. Glória a Deus. Nos 40 dias, 75 pessoas. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estamos lá até hoje, da varanda, e nós estamos indo, e os irmãos tenho irmãos comigo da varanda. Tem a irmã Dorcelina, a irmã Marlene, que veio da varanda. E onde eu vou, a mesa e o banco vai comigo. Que é tipo aquilo, é a cama, né? Para me lembrar da onde Deus me tirou. Amém, glória a Deus. E realmente é uma história de muito poder de Deus. Sim. Do mover no profético, né? Sim. Eu acredito, porque a Bíblia diz isso, e a gente precisa ter um conhecimento, né, a respeito daquilo que o Senhor tem feito nos nossos dias. Bispa, nós já vamos para o final, nós queríamos realmente te agradecer de todo o coração a sua vinda, que o Senhor possa abençoá-la de uma forma extraordinária, e nós queríamos também agradecer alguns dos nossos patrocinadores, né? Nós temos a Bárbara. A Bárbara, ela trabalha com respiração, impostação vocal, articulação, presença de palco e iniciação musical, também para crianças. O número dela é 17 99665 3344 e você vai achar ela na internet com @Bárbara Cantora Oficial. Temos também a Musical Sandro. Tem instrumentos musicais, aparelhagem de som, infraestrutura de equipamentos de som e áudio, acessórios e microfones. Fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na rua Coronel Espínola de Castro, 3174. Vocês podem estar procurando o próprio Sandro, tem outros vendedores lá também, mas eu gosto muito de dizer que o Sandro ele faz um trabalho muito importante. Ele vai dentro da sua igreja e ele te diz quanto de som que para aquele local você vai precisar. E eu sempre estou dando esse conselho, pastores, bispos, quem está na direção da obra aí, priorizem pelo som. Às vezes a gente acha que o mais importante é uma cadeira, mas se a gente ouvir um som ruim, a cadeira pode ser a mais confortável do mundo, sim, que fica péssimo. E às vezes a cadeira nem é tão boa assim, mas se o som é agradável, né, a gente ouve melhor a palavra. Temos também a Isbele Laços, que ela trabalha com laços, turbantes, tiaras, presilhas, tem um ótimo acabamento e um excelente atendimento. É a Eliana,
17 99207 7234. E a arroba dela é Isbele Laços. E para finalizar, eu faço um agradecimento mega especial para alguém que nós acreditamos neles e eles acreditam em nós. DNT Studios, é de onde nós falamos. Grave seu próprio podcast, sua pregação, lives, edições, cortes, treinamentos, cursos e workshops. Tá ficando show, hein? O telefone daqui é 17 997 56 6384 e a arroba deles é DNT Studios. Eu sempre digo que além de ser o melhor estúdio de São José do Rio Preto e região, o lugar tem a presença do Senhor. Então, eu convido você para vir aqui, fazer uma visita, agenda sua visita aqui com os meninos, vem conhecer o espaço. É um local muito abençoado. E eu estou sempre dizendo que nós estamos muito felizes com o que o Senhor tem feito. Bispa, leva o nosso abraço ao seu esposo, bispo também? Bispo Sebastião. Bispo Sebastião. E nós queremos agradecer, dizer que o Senhor retribua tudo aquilo que vocês têm feito pela obra do Senhor, todo o trabalho de vocês junto com o Pedroso. Nós temos acompanhado algumas coisas, a gente acompanha sempre também pela internet, mas que o Senhor possa abençoar vocês de uma forma extraordinária, que o Senhor traga um crescimento expansivo, que Ele assim, estenda realmente as tendas de vocês, que o Senhor possa abençoar vocês de uma forma onde vocês colocarem as mãos, seja próximo. Glória a Deus, amém. Eu recebo, em nome de Jesus. Se quiser deixar uma palavra. Eu gosto muito de um versículo. Aliás, eu falo assim, no dia que eu morrer, deixa ela lá na minha lápide. Esses 3 versículos, que é o Jeremias 33:3, mas um versículo que eu falo sempre ali para os irmãos da igreja é Jó 22:27. Determinando tu algum negócio, certear firme, e a luz vai brilhar no teu caminho. E eu gosto muito de Deuteronômio 28, porque ele fala assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fazer tudo quanto Ele te ordenar, as bênçãos virão. E ninguém precisa correr atrás delas. Verdade. Elas mesmas vêm até nós. Então nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Nós não andamos para os nossos próprios desejos, mas sim pelo desejo do Senhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. 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 E vamos finalizando, Mariana, dizendo, seja intencional, sorria, porque Jesus é a nossa alegria.